Olá a todos, a paz do Senhor. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e esse é o programa Sabor e Graça. Hoje, eu e minha amiga Aquila vamos falar sobre o uso de ervas frescas na comida. Gente, aroma e sabor começa por aqui, gente. Aquilo que é da natureza, aquilo que Deus fez com tanta perfeição que Ele conseguiu, inclusive, né, Aquila, colocar sabor, aroma e saúde numa mesma folhinha, gente. Com Impressionante, certeza. né? A paz do Senhor, irmãos. É maravilhoso, Ana, porque as ervas, além de aromatizantes, elas dão muito sabor. E o melhor, servem para muitas coisas na gastronomia, no seu prato e também para a sua saúde. Às vezes tem muita gente que não usa, eu já ouvi muito isso em sala de aula ou em roda de amigos, que não usa. Sabe por quê? Porque não sabe usar. Não sabe o que combina com o quê. Então, hoje a gente vai explicar das ervas básicas, as mais comuns aqui pra gente. Inclusive, me responde uma coisa, Aquila. Qual a erva que você mais gosta? Olha, é uma dúvida muito grande, porque lá em casa eu escondo, sabe? Eu tenho 2 crianças e um marido com paladar bem apurado. Então o uso de ervas é constante, gente. Não deixo de usar, que fique bem claro. Porque as ervas são essenciais para dar sabor e limitar no sal. Porque a quantidade de ervas, ele saboriza o seu prato e não deixa você ficar colocando aquela quantidade excessiva de sal. Porque tem um grande erro na gastronomia que a pessoa fala assim: ah, tá sem gosto, né, Ana? Ah, não tô sentindo gosto. Ah, não tá bom. Aí pega aquele punhadinho de sal, aquele famoso só mais um pouquinho e coloca. Mas, na verdade, não é que tá sem sabor, tá sem tempero. E, na verdade, é o quê? O tempero certo. Eu amo manjericão. E o manjericão, ele tem 2 qualidades. O manjericão verde e o manjericão roxo. Eu, particularmente, amo o roxo. Ele é mais aromatizante. E ele dá um sabor bem sutil, bem leve, o que eu consigo macerar bem e saborizar a minha massa, o meu molho, que fica bem gostoso. E eles nem percebem, porque o molho suga, o molho vermelho ali, ó, some. O verdinho eles ainda identificam, Ana, agora o roxo não. Então é muito bom. A minha erva preferida, vou falar logo, é a mais elegante de todas. Eu defendo a bandeira, sabe de quê, ó? Tomilho. Amo essa ervinha aqui, ó, que parece até um oréganozinho, só que a folhinha é menorzinha. Por mim, eu boto orégano em tudo. Orégano não, né? Tomilho. Tomilho. E olha que é o meu preferido, hein? Essa eu já tenho que tomar cuidado, porque ela pode ser muito boa, mas ela também é bem forte. Ela é predominante quando ela chega no prato, tá? Apesar de ser extremamente saborosa, tem que ser bem cuidadoso, porque senão ela domina tudo e acaba tirando o sabor do seu prato e sendo predominante e acabando com o seu paladar. Então temos que tomar cuidado, porque nem todo excesso de erva é bom. Então, cuidado. E uma das coisas que eu mais gosto dela é justamente o aroma. Eu acho um aroma elegante, delicado. E aí, no decorrer do programa, a gente vai falar justamente sobre isso, entender em que momento usar uma erva ou outra. Se usa a erva fresca ou usa aquela ervinha desidratada. A gente está falando aí para um monte de regiões. Eu sei que nem todos os lugares encontra com facilidade essas ervas aqui que a gente tem, graças a Deus, no nosso estado, com tanta fartura, mas também tem as ervas desidratadas, que a gente já tem assunto aí para um próximo programa, né? E até o mix dela já pronto, né? Elas todas juntas. Nós encontramos também na feira, que também é típico de muitas cidades, muitos bairros, cada um tem um dia específico e você consegue encontrar algumas ervas bem populares, como salsinha, cebolinha, coentro, tomilho, alecrim, mas também encontra as secas,
que você consegue encontrar ela em saquinhos individuais ou você escolher até mesmo misturado para colocar. Muitas vezes a pessoa usa em tudo, até mesmo em torrada, Ana. Já vi isso. Sim. Colocar em cima da torrada para dar um aroma, para dar um sabor. É muito típico e se usa bastante. O que pode ser agradável para muitos, pode ser o gosto de muitos e agradar a grande maioria. É bom? É, desde que agrade o seu paladar. Exatamente. E, gente, já que antes da gente entrar em falar de cada erva aqui, que a gente vai falar o nome, falar em que prato usar, onde fica melhor, gente, tem uma coisa que eu e a Aquila a gente faz sempre, é ler os comentários de vocês. Então, eu queria pedir o seguinte, escreve aí nos comentários pra gente qual a erva que você mais usa, ou então, qual que você queria aprender a usar. Ó, e a gente lê tudo, tá? Tudinho. E o melhor, Todo dia, né? qual erva você tem dificuldade de encontrar? Porque, por exemplo, ó, nós temos aqui uma mesa linda. E, ó, vocês não estão sentindo, mas o aroma tá maravilhoso. Tá no estúdio todo. No estúdio inteiro. Mas uma coisa nós não encontramos, mas vamos deixar para vocês que é maravilhoso. E já vou deixar a dica, porque também é uma que eu gosto muito, a sálvia. Eu gosto em carne. Ou em Amo. batata. Molho de... Pra botar numa também. manteiga, gente, colocar numa carne. A sálvia, eu sou apaixonada. Ó, ela vai aparecer aqui pra vocês na tela. Vocês como que é a vão folhinha. Ela é deliciosa. Vou trazer uma receita para vocês com ela num próximo programa e vocês vão ver o quanto é fácil de usar e o aroma que sobe quando você coloca numa carne, numa simples receita que nós vamos trazer para vocês num próximo programa. Mas é uma erva que eu tenho dificuldade de encontrar, Ana. Apesar dessas aqui serem de fácil acesso, muitos não conseguem. Eu acho que ela tem muito de sazonalidade também. Tem época Também. que tá mais fácil, eu acho que quando tá mais chuvoso, ela fica meio melentazinha, então a gente Sim. não encontra no supermercado. Mas vamos lá, vamos falar das que a gente achou. Com eu acho que são certeza. as principais. Inclusive, eu já quero aí começar com uma certa polêmica. Olha só, aqui no nosso estado, essa bonitinha aqui, ó, cebolinha verde, junto com salsinha, elas formam um parzinho que se chama cheiro verde. Mas eu sei que lá pelo Nordeste afora, eles colocam outra ervinha junto, coentro, e aí que chamam de cheiro verde. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Quem sabe qual é o coentro e qual é a salsa? Como que você identifica? Já passei por isso no mercado, Ana, de estar pegando as minhas folhas e alguém ficar ali, ó, sabe aquela dúvida, aquela pessoa parada assim, sabe? Não, geralmente elas estão cheirando. Não, já Eu peguei gente assim, Qual? olhando, aí olha, e eu me perguntar o que ela tá querendo saber e ajudar, e a pessoa falar, minha esposa pediu para comprar salsa. E se for do nosso estado, se falar que pediu para comprar coentro, eu já me ofereço para ir almoçar na casa, porque vai ter muqueca capixaba. Com certeza. Mas como que a gente sabe? Tem duas diferenças, tem dois jeitos de saber o que é coentro e o que é salsa. Você sabe qual é? Ah, isso é fácil, menina. Será que você é capixaba da gema? Com certeza. Gente, Vamos lá. coentro tem raiz, gente. Sempre vai ser vendido com raiz. E Isso também aí. a folhinha dela é mais molinha, mais macia. Já a salsa, sempre sem a raiz. E a sua folhinha é mais sequinha, E tá? tem outra dica então, Ana. Ó, cheia de dica hoje, gente, ó. O coentro, vou pegar aqui para vocês verem, não sei se vai dar para observar. Vou tirar uma folhinha. Nossa, tirei um maço quase todo, ó. Colocar na palma da minha mão, ó. Nossa erva aqui não. O coentro tem a folha, ó, achatada. Ele é bem esparramadinho, ó, tá vendo? A folha é
quase que arredondada, gente, ó. Esse é o coentro. O cheiro eu nem digo, porque o aroma dele as pessoas não conseguem identificar mesmo. Quem não conhece, não tem jeito. Fala que, eu não sei a diferença. Agora eu vou mostrar a salsa. Ó, vou tentar abrir aqui, porque a salsa ela tende a ficar fechadinha. Olha só, a salsa, ela é toda pontudinha. Essa é a diferença, ó. O coentro, ele é mais esparramado e a salsa, ele é mais pontudinho. Então, as folhas são bem diferentes. Olhou, se não for assim, conhecer o cheiro, ó, tira, ó. É mais sutil da salsa. O coentro, quando você arrancar a folha, o mercado inteiro sabe que você pegou uma folha de coentro, viu, gente? Porque o coentro, ele é predominante, não tem jeito. Inclusive, o coentro, ele é polêmico. Quem gosta, ama. Quem não gosta, odeia, né? Conta pra gente também. Você é do time que ama coentro ou nem pensar? Eu amo. É aquela pessoa que só usa coentro para peixes, frutos do mar, ou aquela que usa para frango, para peixe, para camarão, para carne, para tudo. Quem é você no coentro? Fala pra gente. Muito bem. Então, cebolinha, salsa e coentro são os três, vamos dizer assim, mais comuns, né? Cheiro verde. Cheiro verde, resolvido. E aí, na sequência dos mais populares, a gente vai para o manjericão. Eu acho que o manjericão ainda é mais popular do que o alecrim. Muito, né? Muito mais. A gente tem 3 tipos de manjericão aqui, ó. Esse aqui, que é o conhecido também como alfavaca, né? É. Essa folhinha maior. Aqui a gente tem, ó, um manjericão. Vou tirar um pouquinho aqui na mão, porque fica mais fácil para mostrar. As folhinhas são menorzinhas, ó. Ele é mais floridinho. Que é um manjericão aí mais delicado e também o mais encontrado, viu? O aroma é muito parecido. Eu não consigo, confesso que eu não consigo, pelo aroma, identificar. Na maioria das vezes eles são mais misturados, né? Aí agora vem o meu querido. Aquele que eu consigo bem misturar. É o que fica. Ele murcha muito fácil, gente. Qual que é a dica? Comprou o manjericão roxo, faz molho e congela. É muito prático. Por quê? Ele tende a murchar, ele fica escuro muito fácil, porque ele já tem uma coloração escura e não é fácil de encontrar. Eu, por exemplo, compro na feira orgânica, porque eu tenho essa facilidade, tanto de ser próximo de onde eu moro, quanto de estar ali com o fornecedor. Então, se você tem acesso a esse produto, eu aconselho. Ele tem diferença de sabor, sim. Ele é mais sutil do que o verde. O verde ele é mais forte do que esse. Ele é mais aromatizante, esse daqui, do que sabor. Mas, em compensação, ele faz toda a diferença no seu prato. Então, já que você falou do seu preferido, vou pegar o meu, né, gente? O tomilho. Esse aqui é conhecido como tomilho limão. Ele tem um aroma muito agradável. Ele, inclusive, pode ser usado... a gente vai falar mais aprofundado para cada prato que a gente deve usar, mas ele serve até para sobremesas, gente, para finalizar uma sobremesa e fica muito elegante. Vocês viram aqui que a gente está mostrando alguns no raminho e outros no vasinho. É justamente para que você aí de casa entenda que você pode comprar já o massinho lá no seu mercado, na feira, mas também, gente, são ervas fáceis de serem cultivadas, até numa mini hortinha, às vezes até ali na sua cozinha mesmo, são ervas de fácil cuidado. Ana, esqueci de dizer, ó, cebolinha, gente, não joga fora, viu? Ó, o coração chegou a palpitar. Raiz de cebolinha, ó, cortou aqui, tá vendo aqui a fitinha que vem do mercado? Corta sempre em cima da fitinha, utiliza para cima. Não quero plantar, Aquila, não tenho aonde plantar, não tenho paciência para ficar regando, não tenho tempo.
copinho com água, troca a cada 2 dias a água. A raiz vai crescer e sua cebolinha também. Não vai precisar ir para o mercado mais. Isso daqui, gente, é uma dica de ouro para você manter a sua cebolinha, tá? Então, ó, lembra, compra sempre com a raiz. Isso maravilhoso. Em cima da fitinha, cortou, botou na água. A cada 2 dias, troca de água e, ó, tem cebolinha aí por muito tempo, viu? E o legal de cultivar é que você não precisa ficar guardando em geladeira já picado, nem congelado. Gente, porque a erva congelada a gente até usa, mas ela não oferece o mesmo benefício, nem mesmo aroma. Não tem a mesma qualidade, não, né? Não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo aroma, tá? Aqui a gente está realmente valorizando a erva fresca. Na sequência, depois do tomilho, vem o alecrim. O alecrim também, como o coentro, é aquele que ele chega, marca a presença, então ele tem que ser usado com muita parcimônia, com muita delicadeza. Tem pratos que pedem realmente um alecrim fresco. Nossa, chega de salivar. Só de uma carne de panela, não, pensa. Imagina um pão italiano, uma focaccia com alecrim. Delicioso, maravilhoso. Gente. Então, o alecrim, uma erva aí também, eu acho que é a que mais resiste. Sim. Quando comprada no maço. Eu vou dizer, no meu quintal tem. E ela cresce, gente, muito rápido. Eu tenho alecrim, eu moro em condomínio. Faça chuva ou faça sol. É um ramo que parece mais uma moita, na verdade. Começou pequeno, a vizinha plantou e foi proliferando aquele negócio que eu falei assim, gente, todo dia eu passo lá. Não compro alecrim, gente, eu pego na vizinha. É o mais durável e o mais fácil de cultivar também. Então, e é lindo, 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 além dos aromas e sabores que ele dá. Aquilo. Sabe o que é? Parece manjericão, né? Conta pra mim. Orégano fresco. Diz pra mim. Às vezes a gente encontra com muito mais facilidade o orégano desidratado, né? Aquele que a gente joga lá na pizza. Ai, que delícia. Esse aqui, orégano fresco, a gente recomenda mais o uso dele em molhos, porque para finalizar o prato, ele já fica muito forte. Ele não tem aquele gosto do orégano desidratado, tá? Mas é uma erva muito interessante para preparo de carne, também para marinadas de aves, fica muito interessante. Sem contar que no molho vermelho é bom. Fica espetacular. Sabe como que eu gosto? Na salada. Bom demais. Eu gosto porque eu faço os tomates cereja cortada ao meio e aí eu uso só as folhinhas. É delicioso, gente. Ervas frescas, no geral, dá um sabor especial ao seu alimento. E hoje, inclusive, a gente vai ensinar a fazer um molho que é chamado molho pesto. Muito bom. Muito fácil de fazer e é aquele molho, gente, que às vezes você tá com pressa para comer, para sair, ou para levar para o trabalho, ou para qualquer ocasião. Tudo. Porque ele pode ser comido, inclusive, frio, né? Sim. Então, muito interessante, usando o manjericão. Essa é a receita do programa de hoje. A gente vai fazer uma massa. Aqui a gente escolheu foi um penne servido com o molho pesto. Gente, vocês vão ver que é um detalhezinho para você conseguir fazer um molho pesto delicioso. E para quem não conhece esse molho, gente, vale a pena. Ele é tão simples de fazer que, ó, tenho certeza que todo mundo aí de casa vai, pelo menos, ficar curioso e querer reproduzir essa receita. E quem já conhece, eu tenho certeza que vai amar a dica, vai fazer e ter um pesto delicioso. Lembrando, Ana, que não é só nas massas, né? Porque, gente, a massa é uma das opções que nós vamos dar hoje. Mas esse molho pode ser usado em saladas, que é o principal uso dele, viu? Hoje, a gente vê muito a opção de pesto em salada, como molho. Sanduíche. Sanduíche, exatamente. Então, quando a Ana fala assim,
Ah, pode ser usado para comida fria. Salada é utilizado muito e dá muito sabor. Hoje as pessoas têm uma limitação muito grande em comer comida saudável. Por quê? Porque não sabe o sabor que dá. Como dar sabor aos seus alimentos. Nós vamos mostrar para vocês como modificar isso, viu? Muito bem. Mas antes da gente passar a receita, eu acho que a gente pode falar o uso principal de cada uma dessas ervas, que eu acho que já vai facilitar a vida de quem está nos assistindo para entender. Anota, gente, para que serve cada erva. À medida que você for usando aí, você vai ver que dá para, às vezes, usar numa coisa diferente, que a gente nem falou aqui, mas a gente vai dar meio que uma regrinha meio básica, né? Aquilo que a gente já testou, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente usa na nossa cozinha profissional. Então, é isso que a gente vai falar aqui agora um pouquinho para vocês. Vamos começar pelo cheiro verde, né? Nosso cheiro verde aqui, salsinha e cebolinha. Sim. Você usa em quê, Aquila? Salsinha e cebolinha? Vamos lá. Tradicional, né? Uso em legumes. Vamos lá. Uso em carne. Carne ensopada também uso, gosto muito. Não me limito, eu gosto muito de temperos. Sou uma reconfessa, gente. Eu tenho esse arsenal no meu quintal. Então, para mim é muito fácil. Uma coisa que não entrou aqui, mas que eu uso muito é o salsão também. Sim. Então, eu gosto muito, mas eu não gosto de misturar. Uma coisa que não falamos, mas que podemos fazer e vamos colocar aqui para vocês, é uma manteiga de ervas. Que delícia, com bastante sálvia, hein? Pois é, é muito prático, fácil e vai com tudo. O que é a manteiga de ervas? É você pegar todas as ervas frescas que te agrada no seu paladar, aquilo que vai bem no aroma, que vai bem para você e botar na manteiga. Mas a receita completa vai ficar para a próxima. Mas fica a dica, gente, é muito bom. E eu gosto muito, porque eu uso as principais ervas que nós falamos, menos a salsa e a cebolinha. Porque ela fica forte. A cebolinha, porque ela a cebolinha, ela solta uma babinha, né? Então não me agrada. É a que eu menos uso, acredita? Eu uso muito salsinha e cebolinha, por exemplo, em refogados, para finalizar um recheio, seja um recheio de frango, um recheio de carne, que fica muito saboroso. Sim. Né? Já o cheiro verde, usando o coentro, eu confesso que eu uso mais para os peixes. Como uma boa capixaba, eu uso para o peixe. O coentro também é uma erva que é muito consumida em algumas regiões, no feijão, tá? Em saladas. Eu sei, salada eu gosto. Eu gosto no feijão também. Não gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu não gosto em carnes, mas também pode ser usado, gente. A gente está dando os principais usos da erva para facilitar aí para vocês na hora de cozinharem. O tomilho, eu uso bastante tomilho, bastante que eu quero dizer em vários tipos de produções. Então, em massas, em carnes, em aves, não em quantidade grande, que foi aquilo que a Aquila falou. É uma erva que predomina muito, o sabor dela é evidente. Então, eu coloco em vários tipos de preparações. Quer ver? Uma batata assada fica muito gostosa com tomilho. Ai, batata rústica fica com uma delícia. Um filé de frango e o tomilho delicioso, gente. Então, já registra aí, gente. Um filezinho de frango com tomilho fica delicioso. Delicioso. O orégano, já recomendo mais para os molhos, ou então para comer na salada, como a Aquila falou ali, com é uma boa dica. Que fica interessante. Fresco. O desidratado não fica bom. Fica forte. Fica forte, ele predomina muito. Alecrim, eu uso bastante, mas em marinadas. O que é marinadas, gente? Naqueles temperos de carnes, principalmente, que vão ficar um tempo maior ali, apurando o sabor. É o famoso mirepoix, né? Eu uso bastante o alecrim para isso. Principalmente carnes de porco, aves, fica bem interessante o uso do alecrim. Já o manjericão, eu acho que ele tem a versatilidade
aí Eu realmente amo. campeã. Uso muito em massas, com molhos de molhos vermelhos, né? Vermelhos, Todos os em tipos aí. geral. E Pizza, também, gente. na pizza não Pizza é pode faltar. maravilhoso. A sálvia, já muito usada aí em massas, batatas, Sim. manteigas e carnes, tá? A sálvia é o que está aparecendo para vocês aqui na tela, tá? Porque a gente não tem ela fresca aqui. E nisso a gente falou aí de todas as nossas as ervas em que vocês podem usar. E claro, gente, usar a criatividade de vocês também. Isso aqui é só uma sugestão e daquilo que a gente entende que harmoniza bem, tá? Que os sabores ficam ali bem envolvidos, que nada fica sobressaindo. Essa que é a sabedoria em usar as ervas. Fora o benefício, né, Ana? Exatamente. Você já falou que diminui sal, não Sim. precisa ficar botando um tanto de tempero, porque as ervas já vão ali dar um sabor interessante. Mas agora tem uma outra coisa que é bem interessante falar para o pessoal, Aquila. Erva fresca entra no início da preparação ou no final? Então, eu sou suspeita. Por Você quê? coloca como? Eu divido. Eu divido porque eu acho essencial. Parte da preparação para dar sabor, para você justamente dosar esse tempero. Porque o sal, eu costumo dizer, é o realçador só. É o tal do quanto basta, né? Então, parte do tempero inicia a sua receita. E aí você separa aquela porção que você vai finalizar, que você vai desligar o seu fogo e colocar por cima, que você vai colocar, misturar, vai finalizar a sua receita. Então, por exemplo, uma carne ensopada que você vai colocar ali, você já cozinhou, já fez todo o seu processo, o aroma já tomou conta, a família já está reunida, batendo na sua porta, querendo lá o pratinho. Eu quero muito. Você vai o quê? Desligar, jogar aqueles temperos na sua comida, ele vai realçar todos os aromas. Trazer frescor. Trazer frescor. Por quê? O sabor foi ali no início. Agora, o aroma, ele vai voltar no final. Então, eu divido. Eu faço isso. Sábia ela, viu? Tá vendo? Sábia. E ainda mais, eu guardo aquele raminho bonito para decorar e fazer a beleza do prato. Porque a gente come não só com o paladar, mas com os olhos, né, Ana? Se o prato não estiver bonito, pode até estar gostoso, gente. Mas você olha aquele prato que tá mais ou menos, você evita, come só um pouquinho, mas come. Depois que você sente o sabor, que você realmente vai comer com prazer, com vontade. Então é melhor a gente caprichar, né? Colocar todo amor, todo carinho e caprichar na apresentação, no sabor e alegrar não só o paladar, mas os olhos também. Olha, a gente já foi falando de tanta comida aqui. Deu Tá fome. na hora da gente botar a mão na massa. Então, literalmente, né? Para eles. Vamos lá, gente. Vamos preparar esse molho pesto com uma bela massa de penne? Vem com a gente? Vamos lá, então, para nossa receita deliciosa de pesto. Gente, aqui a gente está usando um mixer desse que também é processador, mas você poderia fazer também até em um pilão. Os italianos mais tradicionais fazem em um pilão, né? Macerando ali e fica maravilhoso. Uma dica importante use tudo gelado. É isso mesmo. Gente, quando eu aprendi isso, foi libertador. Nunca mais o molho ficou verde, bem escuro. Bem escuro, né? Vivo, lindo. Então, lava as folhinhas do manjericão. A receita vai aparecer aqui para vocês. Então, lavou, higienizou muito bem ali as folhinhas de manjericão. Coloca lá dentro do seu mixer, ou do liquidificador, ou no pilão. Vai usar também nozes ou alguma outra castanha. Ah, Ana, eu não gosto, não curto tanto. Ai, não tem nenhuma castanha que eu gosto. Faça sem, não tem problema.
Mas não deixe de fazer só por conta disso, da né, castanha. gente? Importante dizer, Ana, que o amendoim não fica bom. Não, ele amarga. Ele amarga e ele predomina o sabor. Quando a gente fala pode usar qualquer castanha, tem que tomar cuidado, porque tem algumas que não são recomendadas. É melhor a gente falar quais as melhores, né? Melhor, né? Castanha de caju. Castanha de caju, castanha do Pará, do Brasil, né? Nozes. Sim. Amêndoa. Pinole, os italianos aí usam pinole. Pra gente aqui é mais difícil de encontrar, tá? Mas são essas que são as mais recomendadas. E elas são oleosas, o que ajuda muito na preparação desse molho. E na conservação. Sim, o que é muito importante, tá, gente? Outro ingrediente é o queijo parmesão ou algum queijo bem curadinho, bem sequinho, que não solte nenhum tipo de líquido. Você vai colocar também. Observem que aqui a gente já deixou dentro do recipiente do mixer e tava, gente, na geladeira. Esse é o pulo do gato. Você não sabia, né? Te trouxe uma novidade, né? Com certeza. Conta as novidades. Hoje eu que contei a novidade para ela. Geladinho. Então, coloquei tudo aqui e tava na geladeira. Aí eu falei, aquilo pega ali na geladeira. Tá aqui, ó. Excelente. Ana, ó, só ressaltando, gente, o parmesão é muito importante ser de qualidade, tá? Se você for escolher o parmesão, porque ele tem muito sal. E o queijo curado também. O queijo Minas curado, ele tem um sabor muito forte. Então, dependendo do queijo que você escolher, ele pode ter um sabor marcante no seu molho. Vê, experimenta, se você já conheceu o seu produtor, aquela pessoa que já te vende, que você tem o costume de consumir, ok. Se não, dá uma mordidinha antes, come, dá aquela experimentadinha para não perder o seu molho e dizer, ah, essa receita não funcionou. Então é sempre bom ter uma colherzinha para você estar experimentando tudo aquilo que você faz, tá, gente? É sempre bom experimentar antes. Muito bem. E também colocar um bom azeite. Aqui a gente está usando um azeite, já está aqui, ó, no fundinho, mas a gente vai colocar um pouquinho mais. Azeite, viu, gente? Não é óleo, porque isso faz toda a diferença no sabor. Gente, é um molho especial. É um molho riquíssimo em sabor, em aroma. Então, e observem que as quantidades são poucas. Não é uma quantidade tão grande. E vocês vão ver que o rendimento dele dá para fazer. É muito grande. Essa quantidade de massa vai dar para o quê? Umas 2, 3 porções fartas, tá? E o molho ainda vai sobra, né? Vai sobrar uma quantidade boa ainda. Lembrando, saladas dá para usar, sanduíches, carnes. Ó, não vou nem colocar sal agora. Não, ó, o sal a gente sempre deixa para depois. Por quê? Como o queijo é salgado, então a gente primeiro bate, faz o processo, experimenta, para depois a gente fazer aquela correção do sal, tá bom? Vamos bater, Ana? Vamos. Antes disso, deixa eu só falar aqui do alho. Né? Ah, sim, muito importante. O alho, ele é super bem-vindo nesse molho, precisa ter um gostinho de alho. Mas a dica é, tirem o miolozinho do alho para não ficar um gosto forte e também não oxidar, não amargar o seu molho. É muito importante. Tá? Então aqui tem o dentinho de alho e agora é só aquela parte boa que vai subir todos os aromas hoje, hein? Ó, a gente começa sempre dando só uma pulsada para misturar os ingredientes. E agora bater para valer mesmo. Prontinho. Agora é só um detalhe aqui que eu gosto de colocar. Umas gotinhas de limão. Gente, mas é pouquinha coisa mesmo. E ressalta o sabor, né, Ana? Porque o limão, ele tem essa característica, tá, gente? O limão, ele ressalta. Mas também não é todo mundo que gosta da acidez na comida. Então, muito cuidado quando você for utilizar tanto limão quanto vinagre, porque não agrada a todo mundo. Gente, olha que molho lindo. Ó.
E agora eu vou passar para aquilo aqui, ó, que ela já vai envolver na massa. Pensa no aroma que tá isso. Estou sentindo. Nós temos aqui, ó, Come. nós já cozinhamos a nossa massa. Nós temos um penne cozido e eu só vou finalizar com o quê? Jogando o nosso pesto por cima e misturando. Vamos lá? Olha a cor que vai ficando, gente. O macarrão que era branco vai ganhando cor, vai ganhando vida. E você tem um prato maravilhoso. E versátil, né? E saboroso, né? Que você pode servir com uma carne vermelha, que você pode convidar aquela pessoa especial e ganhar o coração e o paladar dela, né? Ó. Aquilo interessante também, enquanto você tá empratando aí, vou só falar o seguinte: como rende e ele pode ser armazenado, né? Sim, lembrando que colocando num potinho bem higienizado, ele vai ficar com aquela bordinha sempre limpa, tá, gente? É muito importante manter as bordinhas limpas. E aí você finaliza completando o vidrinho, o recipiente que você colocar com mais azeite. O azeite sempre tem que estar acima das ervas do pesto, né? Para que ele não dê mofo, para que ele não estrague. Porque a erva, ela, em contato com o oxigênio, ela pode ser que dê o mofo e, se for mal armazenado, também. Feito aqui, você armazena dentro da geladeira. Olha que lindo, Ana. Ah, não vou esquecer, né? Cadê? Vou pegar uma diferente aqui, ó. Ah, não, achei. A ervinha fresca para finalizar, gente. Enquanto isso, já vou tirando aqui, só para que vocês tenham a imagem do prato prontinho. Pode botar um queijinho, não, amiga? Assim? Olha, gostaria de dizer que essa é a melhor parte. Ah, muito bem. Como todo bom italiano, né? A nossa massa tá pronta, mas não pode faltar. Ó, para quem gosta, gente, vamos colocar aqui, ó, um queijinho por cima, um parmesão ralado, uns fiozinhos. E olha que lindo. Agora, gente, chegou a melhor hora, né, Ana? Servir e degustar essa maravilha, né, Ana? Gente, a gente espera do fundo do coração que vocês tenham gostado, que tenham sido encorajados aí a reproduzirem a receita que a gente ensinou aqui hoje. Mas, além disso, a usar ervas, gente, tá? Não olhe mais para aquela erva como algo desconhecido. Não, ou simplesmente uma folhinha para fazer chá. Ela tem inúmeras funções e benefícios e traz muito sabor para a sua vida. Comece aos poucos, mas comece a usar aí e conte pra gente também, porque é o que eu sempre falo, a gente lê tudo aqui nos comentários, o que vocês gostam. Sim. Inclusive, gente, vai colocando aí nos comentários também o que vocês gostariam que a gente ensinasse para vocês. Isso é muito legal para a gente entender aí quem está nos assistindo, o que está achando, qual prato que vocês gostariam de ver a gente fazendo, ou algum assunto que você não tem muito conhecimento. Fala aí nos comentários que a gente vai ler e dar atenção aí para todo mundo. Mas o principal, Ana, não deixe de curtir, né, gente? Ah, muito bem. Olha que delícia! Olha que lindo essa cor! Como não curtir? Olha que maravilha! Lindo mesmo. E olha, tá? Para agradecer mais um dia com vocês, a Ana vai deixar uma palavra especial para cada um.
E muito obrigada pela presença de vocês a mais um programa Sabor e Graça. A paz do Senhor Jesus. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Esse texto, gente, está em Gênesis 1:29. A todos a paz do Senhor e até o próximo programa.